A porta da casa se fechou com força atrás de Tiago naquela noite fria em Lisboa. O grito do pai ainda ressoava em seus ouvidos: "Você não é mais parte desta família, seu doente." A mãe chorava na janela, mas não fez nada para impedir. Com apenas uma mochila e o coração em pedaços, Tiago caminhou sem rumo pelas ruas molhadas, perguntando-se como sua vida tinha chegado àquele ponto, mas o que ele não sabia era que o destino lhe reservava um encontro que mudaria tudo para sempre. Ele tinha 24 anos e trabalhava como assistente administrativo em um pequeno escritório no centro da cidade, onde ninguém sabia do seu segredo, ou pelo menos era o que ele pensava até aquela noite fatídica do jantar de aniversário do pai. A mesa estava posta com o arroz de pato que a mãe preparava com tanto carinho e o vinho tinto que o irmão mais velho trazia sempre da adega familiar. Tiago sentia o peito apertado desde o momento em que decidiu que não aguentava mais esconder. Quando o pai perguntou sobre a namorada que ele nunca apresentava, Tiago respirou fundo e disse: "Pai, eu não tenho namorada porque eu sou gay." O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. O pai deixou cair o garfo, o rosto ficando vermelho como se tivesse levado um soco. A mãe levou a mão à boca e murmurou: "Meu Deus, o que vão dizer os vizinhos?" O irmão de 30 anos, que sempre se gabava de ser o macho da família, levantou-se de repente e deu um soco na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Você quer destruir esta família, é isso?" Tiago tentou explicar que não escolhia ser assim, que amava os pais, que sempre tentou ser bom filho, mas as palavras saíam entrecortadas pelos soluços. O pai levantou-se devagar e disse com voz baixa mas cortante: "Saia da minha casa agora. Você não é mais meu filho." A mãe tentou intervir, mas o pai a calou com um olhar que Tiago nunca esqueceria. O irmão ajudou a empacotar as coisas, jogando as roupas na mochila como se fossem lixo. Quando a porta bateu, Tiago sentiu o mundo desabar. Ele não tinha dinheiro suficiente para um hotel, o telefone fora confiscado pelo pai e os amigos mais próximos estavam fora da cidade. Caminhou horas pela Avenida da Liberdade, as luzes dos carros passando como borrões, até chegar a um pequeno parque perto do Tejo, onde se sentou num banco molhado pela chuva fina. O frio entrava nos ossos e o vazio no estômago misturava-se com o vazio maior no peito. Ele pensava na infância, nas férias em família no Algarve, nas missas de domingo onde o padre falava do pecado e agora ele era o pecado vivo. Quanto tempo ficou ali não sabia, mas o rugido de motores o tirou do torpor. 3 motos pararam perto do banco. Homens de jaquetas de couro desceram e um deles, alto com barba curta, aproximou-se devagar. "Ei rapaz, você está bem? Parece que o mundo caiu em cima de ti." Tiago levantou o olhar e viu o homem chamado Marco, como soube depois. Os olhos dele eram firmes, mas não julgadores. Os outros bikers ficaram atrás observando com curiosidade. Tiago hesitou, mas a voz saiu rouca. "Não sei para onde ir." Marco trocou um olhar com os companheiros e disse simples: "Vem connosco para o clube. Temos sopa quente e um sofá. Não é muito, mas é seco." Tiago não tinha forças para recusar. Subiu na moto atrás de Marco, sentindo o vento frio bater no rosto enquanto o grupo acelerava pela marginal. O clube ficava nos arredores de Lisboa, numa antiga fábrica reformada com bandeiras portuguesas e emblemas de lobos pintados nas paredes. Dentro, o cheiro de café e fumo de cigarro misturava-se com risadas roucas. Os bikers chamavam-se os Lobos da Estrada e eram 12 homens de várias idades unidos por viagens e lealdade. Marco, que tinha 29 anos, era o líder informal. Ofereceu-lhe uma tigela de caldo verde e um cobertor. "Dorme, rapaz, amanhã falamos." Tiago deitou-se no sofá, ouvindo as vozes baixas dos homens que não faziam perguntas invasivas. Pela primeira vez em horas sentiu um calor que não era só físico. Mas no fundo da mente a voz do pai repetia as palavras e ele perguntava-se se aquilo era real ou só mais uma ilusão que desabaria ao amanhecer. Tiago acordou com o cheiro de café fresco e o som de risadas vindas da cozinha improvisada do clube. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando as paredes cobertas de fotos de viagens pelas estradas de Portugal de norte a sul. Marcos estava de pé junto à mesa servindo pão torrado e queijo. "Bom dia, rapaz, dormiste como uma pedra." Os outros bikers apresentaram-se um a um. Havia o velho Luís, de 50 anos, que perdera o filho num acidente de moto anos antes e agora via em Tiago um eco daquela perda. O jovem Pedro, de 26 anos, que contava piadas para aliviar o ambiente, e o sério Carlos, que geria as finanças do grupo. Tiago sentiu-se estranho no meio daqueles homens rudes mas acolhedores. Eles não perguntavam detalhes, só diziam: "Fica o tempo que precisares." Marco levou-o para um passeio pelas oficinas onde consertavam motos. Enquanto ajustavam um carburador, Marco falou baixo: "Eu sei como é ser rejeitado pela família."
O meu pai nunca aceitou que eu vivesse livre nas estradas. Mas aqui nós escolhemos a família. Tiago sentiu um nó na garganta. Contou aos poucos sobre a noite anterior, sobre o jantar e as palavras que o cortaram como facas. Marco ouviu sem interromper, só assentindo. À tarde fizeram uma volta curta pela Serra de Sintra. Tiago atrás de Marco na moto sentiu o vento levar embora parte da dor. À noite em volta da fogueira no pátio os bikers partilharam histórias. Luís contou como o clube o ajudara após a morte do filho. Pedro revelou que o irmão mais novo era gay e que ele aprendera a defender quem ama. Tiago sentiu o peito aliviar, mas ao mesmo tempo a culpa crescia. E se os pais tivessem razão? E se ele estivesse destruindo algo sagrado? Marco sentou-se ao lado dele e tocou-lhe o ombro de forma leve. Não és obrigado a carregar o mundo sozinho. Aqui ninguém julga. Tiago olhou para aqueles olhos firmes e sentiu algo novo, uma atração calma, não desesperada. No dia seguinte Marco arranjou-lhe um trabalho temporário numa oficina amiga do clube. Tiago começou a ajudar com papéis e limpeza, sentindo-se útil pela primeira vez desde a expulsão. Mas à noite os sonhos voltavam, o rosto da mãe chorando, o irmão gritando aberração. Ele acordava suado e Marco estava lá com um copo de água. Aos poucos as conversas tornaram-se mais profundas. Marco contou da sua própria luta para aceitar que gostava de homens, mas que o clube nunca o abandonara. Tiago começou a ver nele não só um protetor, mas alguém que entendia as feridas internas. Um dia uma ligação perdida do número da mãe apareceu no telemóvel novo que os bikers lhe deram. Tiago hesitou em ligar de volta. O que diria? Que estava com estranhos que o tratavam melhor que a família. A tensão crescia dentro dele enquanto o grupo planejava uma viagem de fim de semana para o Alentejo. Tiago decidiu ir, mas o peso das escolhas começava a apertar. A viagem para o Alentejo trouxe momentos de paz que Tiago nunca imaginara possíveis. As estradas largas, o vento quente e as paragens em aldeias onde os bikers eram conhecidos por ajudar locais com concertos grátis fizeram-no sentir parte de algo maior. Marco cavalgava ao lado dele, sempre atento. Durante uma paragem no mirador com vista para planícies douradas, Marco sentou-se perto e disse baixo: eu gosto de ti, Tiago, não só como irmão do clube. Tiago corou, mas não fugiu do olhar. Eu também sinto algo, mas tenho medo de estragar tudo. A conversa foi interrompida por risadas, mas o laço aprofundou-se. De volta a Lisboa, Tiago começou a trabalhar mais na oficina e até ganhou algum dinheiro para ajudar nas despesas do clube. Os bikers tratavam-no como filho mais novo, ensinando-lhe a mexer em motores e a defender-se em discussões. Mas a sombra da família não desaparecia. Um dia o irmão apareceu no clube de surpresa. Tinha descoberto o endereço através de um conhecido comum. O confronto foi duro. O irmão gritou na porta: você trocou-nos por estes marginais. A mãe está doente por tua causa. Tiago sentiu o peito apertar, mas Marco e os outros posicionaram-se ao lado dele sem violência, só presença firme. O irmão foi embora cuspindo ameaças, mas a semente da dúvida foi plantada. Tiago passou a noite em claro, questionando se a escolha pela nova vida valia a dor da mãe. Marco abraçou de forma protetora e disse: as escolhas têm preço, mas fugir de ti mesmo custa mais. Os dias seguintes trouxeram mais pressão. Um vizinho antigo do bairro ligou para Tiago avisando que o pai falava mal dele na igreja local, chamando-o de desgraça da família. Tiago sentiu a vergonha antiga voltar, mas o clube organizou uma reunião onde cada membro contou como superar as rejeições semelhantes. Luís revelou que o filho morto era gay e que ele aprendera tarde demais a aceitar. Aquilo tocou fundo em Tiago. Aos poucos ele começou a abrir-se mais com Marco, partilhando beijos tímidos e conversas longas sobre o futuro. Mas a tensão social crescia. Um jornal local publicou uma nota sobre um grupo de motares acolhendo jovens em dificuldade e alguém do bairro reconheceu Tiago na foto. Mensagens anónimas chegaram ao telemóvel chamando-o de traidor. Tiago enfrentou o dilema moral: esconder-se ou assumir publicamente. Marco propôs uma pequena festa no clube para celebrar a integração oficial de Tiago como membro honorário. Durante a festa Tiago sentiu-se em casa pela primeira vez, mas no fundo sabia que a verdadeira prova estava por vir. A festa foi interrompida por um telefonema da mãe. A voz dela tremia ao telefone: Tiago, vem a casa por favor, o teu pai teve um problema no coração. Tiago sentiu o mundo girar. Marco ofereceu-se para ir junto, mas Tiago decidiu ir sozinho, achando que era a oportunidade de reconciliar.
Chegou à casa familiar em Sintra e encontrou o pai na cama pálido mas os olhos ainda duros. A mãe chorava ao lado. O irmão estava lá com expressão acusadora. A conversa começou tensa. O pai disse com voz fraca: você escolheu o caminho errado, mas eu não quero morrer sem te ver. Tiago tentou explicar que a vida com os bikers lhe dera dignidade e amor sem condições. O irmão interveio chamando os bikers de gangue perigoso e acusando Tiago de egoísmo. A mãe ficou em silêncio dividida entre o marido e o filho. Tiago sentiu o velho peso voltar mas resistiu. Saiu da casa prometendo voltar mas com a condição de ser aceito como era. No caminho de regresso recebeu uma mensagem do irmão dizendo que a mãe tomara calmantes por causa do stress. A culpa apertou o peito de Tiago. De volta ao clube contou tudo a Marco, que ouviu com paciência. Os bikers reuniram-se e decidiram que apoiariam Tiago em qualquer decisão, mas avisaram que a família de sangue nem sempre era a mais verdadeira. Dias depois uma traição inesperada veio de dentro. Um antigo amigo de Tiago da escola apareceu no clube fingindo apoio, mas na verdade filmou uma conversa privada sobre o romance com Marco e enviou para o pai. O vídeo circulou no bairro e o pai teve outra crise de saúde. Tiago confrontou o amigo, que admitiu ter sido pago pelo irmão para espionar. A raiva e a dor misturaram-se em Tiago. Ele enfrentou o irmão por telefone gritando: como pudeste trair-me assim? O irmão respondeu frio para salvar a família. Marco segurou Tiago quando ele desabou chorando. O clube inteiro sentiu a tensão mas reforçou a lealdade. Tiago teve de escolher entre correr para a família ou ficar e construir. Ele decidiu ficar mas o preço era alto. A mãe parou de ligar e o pai recusou visitas. A sociedade ao redor sussurrava sobre o jovem gay com os motares. Tiago questionava-se se valia a pena, mas Marco mostrou-lhe cartas de outros jovens ajudados pelo clube e isso deu força. O conflito interno atingiu o pico quando Tiago sonhou com o pai morrendo sozinho. Ele acordou decidido a enfrentar tudo. A crise final veio numa tarde chuvosa quando o pai ligou pessoalmente. A voz era fraca mas determinada: vem despedir-te, filho, antes que seja tarde. Tiago foi com Marco esperando o pior. Na casa a mãe abriu a porta com olhos inchados. O pai estava na sala de estar, não na cama. Era uma armadilha emocional. O irmão e 2 tios estavam lá para uma intervenção. Gritaram que os bikers eram responsáveis pela ruína da família e que Tiago tinha de voltar e casar com uma moça para consertar. Tiago sentiu o chão tremer mas olhou para Marco, que esperava lá fora, e encontrou força. Ele disse calmamente com voz firme: eu amo-vos, mas não posso viver uma mentira. A minha família verdadeira está lá fora esperando-me. O pai tentou levantar-se mas caiu de volta na cadeira. A mãe chorou alto. O irmão avançou para bater mas Tiago esquivou-se e disse com dor mas determinação: o preço que pago é a vossa rejeição, mas o ganho é ser eu mesmo. Saiu da casa sem olhar para trás. Marco abraçou-o na rua e os dois voltaram ao clube, onde os lobos da estrada esperavam com abraços e palavras de apoio. Tiago sentiu a dor da perda mas também a liberdade da escolha. Nas semanas seguintes ele ajudou o clube a organizar uma campanha contra o preconceito nas estradas e encontrou paz nos pequenos gestos diários com Marco. O romance cresceu em olhares partilhados e planos de viagens juntos. Tiago aprendeu que as feridas não desaparecem mas podem cicatrizar com lealdade verdadeira. O pai melhorou mas nunca mais ligou. A mãe enviou uma carta curta dizendo que orava por ele. Tiago guardou-a como lembrete do que deixou para trás. No fim de uma longa viagem pelo Douro com o grupo inteiro, Tiago sentou-se com Marco ao pôr do sol e disse: eu escolhi bem. O preço foi alto mas valeu cada escolha. O grupo celebrou a integração plena de Tiago como irmão de estrada. A vida continuou com confrontos diários contra o mundo, mas com uma família que nunca o abandonaria. Tiago acordou cada dia sabendo que o amor verdadeiro não julga nem impõe. É possível que uma família escolhida seja mais verdadeira do que a de sangue, ou isso é apenas uma ilusão?